nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia. Mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, segundo domingo do tempo comum, dia 18 de janeiro, Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. No tempo do Natal, nós meditamos esse texto, e esse texto volta agora no tempo comum, exatamente João 1, 29 a 34. E aqui, João está apontando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É interessante a gente retomar aqui a linguagem e a teologia do Cordeiro. No Antigo Testamento, o Cordeiro, ele era sacrificado, e existia vários ritos, até chegar ao rito que era o holocausto, que ele era consumido por inteiro, ele era partido em partes e consumido por inteiro, aquele sacrifício, ele era queimado por inteiro, e aquele sacrifício, ele era um símbolo para a expiação dos pecados. Então era para isso que se sacrificava. E interessante que na antiga aliança, o cordeiro ele tinha que ser macho, sem defeito, tinha que ser imaculado, para que aquele sacrifício ele pudesse então aplacar a Deus. É evidente, a carta aos Hebreus vai dizer que o antigo sacrifício ele não podia apagar pecado algum. Era uma simbologia daquele verdadeiro, único e eterno sacrifício que Jesus realizaria de uma vez por todas. E é interessante que a carta aos Hebreus diz: sem levar consigo o sangue de carneiros e bodes, ele entrou no santuário uma única vez, e não mais oferecendo o sangue das vítimas, que não podia remir a culpa, ele se oferece a si mesmo. Então Jesus ele é o Cordeiro sem mancha, imaculado, sem defeito, que é oferecido ao Pai. Por isso, João está apontando para ele e está dizendo: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele remiu os nossos pecados pela oferta de si mesmo. Ele é a vítima. O catecismo nos ensina que Jesus ele é três realidades. Ele é vítima, ele é altar e ele é sacrifício, cordeiro. Ele é vítima, ele é vítima, altar e sacerdote. São as três realidades que envolvem a vida de nosso Senhor. Ele, ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele é vítima, ele também é altar, vítima, que é o cordeiro, e por isso, porque ele é o Cordeiro de Deus, diferente da antiga aliança, ele pode, com a oferta de si, a oferta perfeita, única, irrepetível, inigualável, eficaz, que realizou uma única vez. Diz lá, profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetizou isso, por suas chagas nós fomos curados. Na realidade, diz o profeta Isaías, ele carregava sobre si a nossa culpa.
A culpa que era devida para nós caiu sobre ele. Ele nos remiu, ele tirou, ele pagou o preço que nós tínhamos que pagar. Por isso Jesus é o Cordeiro de Deus. E é interessante que João aqui, além de apresentar Jesus como Cordeiro de Deus, Jesus está dizendo que ele é filho, João está dizendo que ele é filho de Deus. Ou seja, esse Cordeiro de Deus é o próprio Deus, é Deus. Jesus é Deus, ele se oferece a si mesmo, ele faz a oferta de si para o nosso resgate, para a nossa salvação. Eis o Cordeiro de Deus, esse aí é aquele que vem antes de mim, aquele que eu disse que não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Esse aí é aquele que também, além de ser sacerdote, altar, vítima, além de ser isso tudo, ele também é a causa da nossa alegria. Ele também é aquele que batiza com Espírito Santo. Jesus é aquele que, ele disse na sua ascensão, é preciso que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Jesus estava falando, do derramamento do Espírito Santo. Aquele que vem de fato então tornar na nossa vida, tornar a cabo, fazer acontecer a missão de Jesus, que vai nos fazer conhecer a Jesus. Irmãos, não dá para conhecer Jesus se não for no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz conhecer que Jesus é altar, sacerdote, Cordeiro, que ele é o batizador, que ele é aquele que veio para remir a culpa que era devida a nós. Ele pagou o preço do seu sangue. Somente no Espírito Santo nós somos capazes de conhecer e saber quem é Jesus. Ele é o batizador. Veja, João diz, eu vi e dou testemunho. Esse aí é o Filho de Deus. É ele que batiza no Espírito Santo. O meu batismo é um batismo nas águas. É um batismo somente de arrependimento. Mas Jesus, ele vem para nos batizar no Espírito Santo. E batizados no Espírito Santo é que nós conheceremos quem é Jesus. Nós conheceremos o Evangelho desde uma perspectiva do próprio Deus. Então, é necessário pedir o Espírito Santo. É necessário clamar o Espírito Santo. É necessário clamar o derramamento do Espírito Santo para que a gente possa conhecer quem é Jesus. Veja, João diz 2 vezes nesse Evangelho, também eu não o conhecia. Evidente, não dá para conhecer Jesus se não for no Espírito Santo. Não dá para conhecer Jesus se antes nós não formos tocados pela graça do alto. Quando Pedro diz, tu és o Filho de Deus, quando Jesus pergunta, na realidade, que diz ser o Filho do Homem? Jesus diz para Pedro, olha, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo que não dá para conhecer a Ele na carne. Não dá para conhecer Jesus na carne, somente numa vida no Espírito é que nós vamos conhecer de fato quem é Jesus. E claro, conhecer para amá-lo. Amá-lo e conhecendo mais ainda, nós o amaremos mais ainda. Não dá para amar aquilo que a gente não conhece. João diz 2 vezes aqui, também eu não o conhecia. É que está querendo dizer para nós que nós precisamos conhecer Jesus. E na Bíblia, conhecer significa fazer a experiência. Fazer a experiência do Senhor. Fazer uma experiência de libertação, de ser liberto por Jesus das amarras do pecado. Fazer uma experiência de salvação. Não só saber que nós somos salvos, mas fazer a experiência de ter sido salvo por Jesus. Fazer uma experiência de conhecimento, não conhecimento na base da gnose, não, mas um conhecimento que é fruto de uma intimidade, que é fruto de uma experiência. Não adianta só conhecer Jesus através de teologia, que é importante, eu não estou dizendo que não é importante, mas só isso não é suficiente, porque nós precisamos conhecer, fazer uma experiência com Jesus. É essa experiência com o Senhor.
que muda completamente as nossas vidas, meus irmãos. É uma experiência com Jesus que mudou a vida de Santo Antão, que nós meditamos ontem, que mudou a vida de um São Francisco Xavier, de um Santo Inácio de Loyola, de um Padre Pio. São homens e mulheres que fizeram uma experiência com o Senhor e tiveram a sua vida totalmente transformadas. Essa experiência, ela é algo muito real e que o Senhor, Ele quer para cada um de nós. Então hoje, segundo domingo do tempo comum, João está apontando para Jesus e está dizendo, ó, Ele é o Cordeiro, Ele é Deus, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, Ele quer que nós façamos uma experiência com Ele. Para quê? Para nós vivermos a missão para que nós vivemos para essa terra. E aqui eu encerro dizendo isso. A missão, o motivo de nós estarmos aqui é conhecer, amar e servir a Deus. Todo o resto é consequência. Esse é o motivo da minha existência, da sua existência. Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. E se a gente perde esses motivos, a gente vira um errante nessa vida e nós perdemos o objetivo principal. Volto a dizer, todas as outras realizações são consequências desse objetivo maior, que é conhecer, amar e servir a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E salve Maria Imaculada.